Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o agachamento e a real necessidade de se fazer agachamento no treinamento. Obviamente que você já ouviu que se você quer ter um bom desenvolvimento de membros inferiores, você tem que fazer agachamento. Mas será que isso é mesmo verdade? Então, quer dizer que você começa a fazer agachamento e já produz uma boa hipertrofia de membros inferiores? É importante lembrarmos que o agachamento é um movimento fundamental, básico para o ser humano. Entretanto, quando nós pensamos em treinamento, nós temos sempre que pensar na progressão de carga, especialmente se a gente estiver falando de hipertrofia, ou seja, aumento de massa muscular ou performance esportiva. Quando a gente está falando de sobrecarga, a gente pode estar, por exemplo, falando de um aumento da própria carga, ou seja, está agachando cada vez com mais peso, ou no aumento de dificuldade. Então, por exemplo, a partir de um agachamento com os dois membros inferiores no chão para um agachamento unilateral, que nem está sendo demonstrado aqui, que tem uma dificuldade muito maior. Tá, agora vamos entender um pouquinho. Quando a gente faz um agachamento, a gente está trabalhando todas as musculaturas dos membros inferiores. Então, tanto as musculaturas da parte da frente da coxa, quanto as musculaturas da parte de trás da coxa e os glúteos. Além das musculaturas aqui, ó, da panturrilha, tanto da parte de trás quanto da parte da frente. Só que nós temos outros movimentos que também trabalham essas musculaturas, como por exemplo um leg press. A grande diferença entre esses dois movimentos é que nesse daqui nós estamos com os pés parados e o que se movimenta é o corpo, e aqui nós estamos com o corpo parado e o que se movimenta é os pés. Uma segunda diferença que é importante de ilustrar é que nesse exemplo aqui, o movimento com o leg press ele é bem menor do que o movimento com o agachamento, tá bom? Mas existem equipamentos guiados e existem leg press que permitem você fazer um movimento tão amplo quanto o agachamento. Tá, mas qual é a real diferença do agachamento e do leg press? É as outras musculaturas que estão envolvidas no exercício. Quando a gente faz um agachamento, porque a gente tem que suportar a barra nas costas, a gente tem uma ativação das musculaturas do abdômen e da lombar, tá certo? Ok, então, se nós temos essa ativação ela é importante em diversos esportes. Por isso que o agachamento é melhor para a performance esportiva. E não existe nem contestação em relação a isso, tá? Existem diversas pesquisas mostrando que realizar um agachamento com a barra nas costas é muito superior a realizar um leg press para força, para velocidade e também transferência para alguns esportes, tá bom? Por que disso? É simples, porque em todos os esportes a gente requer essa ativação das musculaturas do core aqui que a gente chama, que é do abdominal, da lombar, como por exemplo durante uma corrida, e o movimento do agachamento ele é muito mais parecido com muitos esportes. Por exemplo, o movimento de agachar é muito parecido com o movimento de saltar. Então existe uma direta correlação o quanto a pessoa agacha para o quanto quão alto ela consegue saltar, tá bom? Tá, mas como assim então agachar não é fundamental? Apesar do título ser meio clickbait, o que eu estou querendo falar é a respeito de hipertrofia. A maior parte das pessoas que visitam os meus vídeos quer saber de aumento de massa muscular. E o agachamento não é realmente necessário para hipertrofia. E o porquê disso? Eu vou estar usando esse trabalho aqui, ó, que foi desenvolvido na Noruega, onde eles avaliaram diversas pesquisas com atletas de força, atletas de performance, a respeito do agachamento guiado e do leg press. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar sobre o leg press e o agachamento é que um é um movimento guiado na máquina e o outro é um exercício com peso livre. O exercício com peso livre ele requer uma aprendizagem, tá certo, para realizar o movimento. Ele requer também principalmente mobilidade nas articulações, força das musculaturas do corpo para poder suportar o tanto de sobrecarga que você consegue mover com os membros inferiores e ter uma curva de aprendizagem. Já o leg press ele é muito mais fácil de se aprender, como você não precisa estabilizar o peso aqui com a musculatura do abdômen, é mais fácil de levar essas musculaturas à sobrecarga máxima, assim até a falha concêntrica, né, sendo mais seguro portanto. Então, quando você entra na academia, tipicamente o professor vai te ensinar a fazer um agachamento, ó, e ele vai usar cargas leves nesse exercício, enquanto ele vai colocar uma maior sobrecarga
nas musculaturas de membro inferior usando máquinas como, por exemplo, um leg press. Tá. Uma outra coisa que nessa pesquisa eles viram é que exercícios como, por exemplo, o agachamento guiado e o agachamento livre, ambos são muito bons para desenvolvimento de força. Só que o que acontece? Quando você treina o agachamento livre, você tem uma boa transferência da força que você consegue desempenhar para um agachamento guiado, mas o contrário não é tão verdadeiro. Por quê? Porque quando você faz o agachamento livre, você está treinando as musculaturas que estabilizam a articulação do tornozelo, do joelho, da coluna, e aí você está bem treinado para fazer o agachamento guiado. Já aqui, essas musculaturas não são tão solicitadas, portanto não existe essa transferência precisa de quando você faz para o guiado para o livre. Mas a gente está falando de hipertrofia, né? Esse rapaz aqui é muito famoso, é o Dorian Yates, ele foi um fisiculturista na década de 90. Ele afirmava que você não precisava fazer agachamento para hipertrofia, né? E essa pesquisa ela concluiu exatamente isso, que não existe evidência suficiente para querer falar que pesos livres ou máquinas induzem mais hipertrofia um do que o outro. Por que disso? A gente já sabe que para hipertrofia o importante é aquela progressão sistemática da carga, da sobrecarga, né? Então quais são as conclusões? A conclusão é que o agachamento e suas variações livres, né, que a gente chama então um afundo, um terra, eles são superiores para a performance esportiva, porque vão estar treinando diversas musculaturas que são necessárias na ativação durante o esporte. Já os movimentos guiados, como por exemplo um hack squat ou um agachamento no Smith, um afundo no Smith, etc., eles podem ser utilizados para ganho de força máxima ou força nos movimentos. Só que nós temos que lembrar que esses movimentos, esse treinamento no movimento guiado, pode não transferir muito bem para o movimento não guiado. Ou seja, você aumentar muito a sua força no agachamento no Smith não quer dizer que a sua força vai aumentar naquela proporção em um agachamento não guiado, no movimento livre. Agora, para a hipertrofia, o importante é a progressão da sobrecarga, certo? Ou seja, você treinar amanhã mais pesado do que você treinou hoje, e assim por diante. Lembrando que isso pode ser em aumento de carga, pode ser em aumento de dificuldade dos exercícios, pode ser realizar mais repetições com a mesma carga, ou até modificar o tempo de descanso, por exemplo, reduzindo o descanso entre as séries ou combinando exercícios, fazendo 2 movimentos para o mesmo grupamento muscular em seguida, etc. Então, é importante lembrar que movimentos como o agachamento é ótimo para isso, porque ele possibilita uma grande progressão. Porém, ele não é obrigatório, podendo ser substituído então por movimentos guiados, como por exemplo o agachamento no Smith ou o leg press. Beleza, pessoal? Curtiu? Não curtiu o vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.